Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e essa é a edição 42 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas do mundo atual. Hoje nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional. Professor Luiz Carlos Prado, bem-vindo, Prado. Prazer estar aqui novamente. Prazer tê-lo outra vez, mais uma vez aqui nesse debate. Professor Numa Mazati, prazer te rever aqui nessa mesa, nesse nosso Prazer trabalho. também, Bicário. Acho que vai ser um Bom, debate interessante hoje sobre um tema fundamental. fundamental, né? Decisivo, explosivo no mínimo, né? Bom, Eduardo Costa Pinto, tranquilo, Dudu? Mais um Conversas. Grande Bicário, mais um Conversa. Boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que vocês estiverem nos vendo ou nos assistindo no podcast. Valeu, Dudu. Bastianzinho, grande Eduardo Bastian, que teve seu momento de glória essa semana, participando de uma live com o Juca Kfouri, com o grande Afonsinho sobre futebol. Confesso que morri de inveja, Bastian. O Afonsinho jogava no meu time de botão do Botafogo. E aí, Bastian? Grande Afonso. Mas não mascarei, estou aqui para o nosso Conversas, né? O sucesso não subiu-lhe a cabeça, né? Grande Afonsinho. E vendo você ali, dá uma dica para o pessoal, né? Tem um documentário, falando do Afonsinho, um documentário muito bom, que é o Barba, Cabelo e Bigode, né? Que fala justamente sobre a resistência desses três jogadores, né? O Paulo César Caju, o Afonsinho e o Ney Conceição, né, os jogadores do Botafogo, né, que foram rebeldes, bastante rebeldes durante a época da ditadura. Então tem um documentário muito bom que está disponível, né, um acesso gratuito lá naquela plataforma no Loki, né, e o pessoal pode ver. E os três jogavam no meu time de botão, diga-se de passagem, faziam bem legal. Mostra a caneca, Bicalho, mostra a caneca. Ah, não, hoje até vim aí para homenagear você, tá vendo? Eu trouxe a minha canequinha. O que um G4 da Série B não faz? G4, né? Exatamente. Estamos nos recuperando. Bem, meus amigos, aqui estamos nós cinco, né? Mais uma vez reunidos, e o tema de hoje é a economia da guerra, né? Esse tema surgiu nas conversas entre nós a partir da discussão sobre o Afeganistão, né? E uma das questões colocadas, né, dentro desse debate sobre o Afeganistão era uma questão, né? Os Estados Unidos colocou 2 trilhões de dólares, né, no Afeganistão. Aí alguém falou assim, mas ele recuperou esses dois trilhões para a economia americana. Aí, a partir daí, a gente começou a conversar sobre essas relações, né? E também, aí alguém, olha, a reconstrução do Iraque, né? Os Estados Unidos invade o Iraque, depois as empresas americanas, europeias vão na reconstrução, vão ganhar dinheiro naquilo, e começamos a discutir sobre esse tema, inclusive lembrando, né, aquele discurso icônico, né, do Eisenhower, né, que tinha sido o grande herói da guerra, né, da Segunda Guerra, o grande herói americano, justamente na sua saída, né, no discurso do final do seu mandato, denuncia, né, justamente o complexo industrial e militar e o peso que esse complexo tinha dentro da política e da economia americana, né? E voltando até os anos 30, né? Naquela grande questão de que é justamente a guerra que contribui para que a economia americana ela saia da crise, né? Nesse keynesianismo de guerra, né? Em várias vertentes, em várias roupagens. Então, exatamente sobre esse tema é que a gente decidiu conversar com vocês hoje, nesse nosso programa no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, a economia da guerra, né? Antes de começar, lembrando sempre para vocês que vocês podem ouvir esse programa no podcast Canal IE-UFRJ, né? Você encontra em todos os agregadores que tem de podcast, você encontra o canal IE-UFRJ e lá você encontra esse programa juntamente com outros programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Bom, para começar, professor Prado, começa, então, essa nossa conversa hoje sobre esse tema, que é um tema bastante intenso, né, bastante interessante, que é a economia da guerra, né? O que esse conjunto de economistas aqui reunidos tem para acrescentar esse tema para o pessoal que nos acompanha, né? Bicário, o tema é vasto e o tema é interessante, mas
Vamos reduzir um pouquinho a natureza do nosso debate para explicar para quem está nos ouvindo que o que nós vamos fazer não é discutir a economia da guerra em geral, é principalmente do como a grande potência do Ocidente pós-Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos, vai manter, num período em tese de paz, envolvido num conjunto de conflitos. Isso tem desde o período da Guerra Fria, mas mais recentemente, principalmente desde setembro com 2001, quando houve justamente o ataque a Nova York, o ataque terrorista em Nova York, em vários conflitos. E quais são as implicações econômicas desses conflitos e, de certa maneira, como é que isso também impacta o conjunto da economia mundial. Como você já tinha falado, no discurso de saída, no discurso de despedida de Eisenhower, que foi uma figura icônica durante a Segunda Guerra Mundial, ele avisa que é necessário ter alguma cautela pela dependência de vários distritos, de vários estados nos Estados Unidos com a economia de guerra. Por que isso? Porque, ao longo da Segunda Guerra Mundial, o gasto público americano vai aumentar mais de 800%. Antes da guerra, os Estados Unidos tinha forças armadas relativamente pequena. O exército americano, em 1939, era de 190 mil homens. Quando termina a guerra, 40% da força de trabalho americana está envolvida diretamente na economia de guerra, ou como combatente, ou nas atividades econômicas vinculadas ao esforço de guerra. Bem, em tese, terminado esse conflito, deveria haver uma redução progressiva do gasto americano envolvido em atividades militares. Embora tenha havido alguma redução, essa foi muito menor do que seria de esperar nas condições de um período que seria um período de paz. Se nós pegamos nesse período recente, nós estamos falando de um volume de gastos que é realmente espetacular. As estimativas quanto aos gastos vinculados à guerra variam bastante. Quer dizer, você tem diversos estudos que estimam valores diferentes com referência ao conflito. Mas, apenas para pegar um estudo feito pelo Watson Institute da Brown University, uma das universidades da Ivy League nos Estados Unidos, estima o custo da guerra que os Estados Unidos teve desde setembro, que envolve a guerra do Afeganistão, do Paquistão, do Iraque e em outros lugares, em torno de 6,4 trilhões de dólares, né? Desde o famoso 11 de setembro até agora, o total de gastos seria 6,4 trilhões de dólares. Quando eles estimam que, se levar em conta como toda essa despesa militar foi financiada com empréstimos, mais os juros desses empréstimos, que os Estados Unidos gastarão até 2050 em torno de 13 trilhões de dólares com esses conflitos. Claro, por outro lado, isso significa também que esses gastos não vão para fora. A grande parcela desses gastos envolveu a contratação de empresas americanas, a geração de empregos nos Estados Unidos e de contratantes para diversos tipos de serviços nessas atividades militares.
É claro que isso traz uma discussão também, se, afinal de contas, esses investimentos vinculados a atividades militares e os gastos vinculados a atividades militares poderiam ser feitos em outras atividades voltadas de alguma maneira à paz. Por exemplo, no período pós-Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall envolveu um volume de gastos que é muito menor do que esses gastos colocados aqui dentro desse processo, mas é bastante significativo, levando em conta os custos daquela época que se está colocando. No Plano Marshall, entre 1948 e 1952, foram gastos para a Europa em subsídios em grants, como se fala, 11,6 bilhões de dólares. Isso equivale a em torno de 131 bilhões de dólares em 2021. Claro que, se levar em conta o tamanho do PIB das economias da época, era um volume de recursos muito grande. Ou seja, esse gasto monstruoso vinculado a atividades militares, em última instância, acabou gerando, de alguma maneira, contribuiu para a economia americana, mas desorganiza todos os países envolvidos nessa atividade bélica. Os objetivos e os argumentos para esses gastos militares são os mais diversos. Na maior parte, não conseguiu os resultados esperados ou, de alguma maneira, prometido pelos que participaram, pelos que entraram na guerra, desde o Vietnã, que os Estados Unidos é derrotado, mas a desorganização que ocorreu no norte da África, em todos os países árabes, no caso da Líbia, em vários outros países, envolvendo o financiamento de conflitos e a participação direta da OTAN ou dos Estados Unidos. E, finalmente, os dois grandes gastos, que foram a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, sobre a desculpa que tratava-se de parte da guerra contra o terror. O tema é muito vasto, eu queria mais levantar um pouco esses pontos controversos e chamar a atenção para um tema que eu acho que é muito interessante e que eu acho que pode ser desenvolvido mais adiante, é até que ponto o neoliberalismo entra também no gasto militar, principalmente mais recente, deixando de ter apenas empresas que produzem produtos industriais para vender para as Forças Armadas, mas tem uma participação mais ativa na atividade militar. Então, eu vou jogar um pouco adiante essa questão para a gente tentar aprofundar e tentar, de alguma maneira, trazer as diversas perspectivas desse conflito para quem está nos assistindo. Obrigado, Prado. Bom, chamar para a mesa Eduardo Baixa. E essa privatização da guerra? Abre o microfone. Pois é, Bicalho, Luiz Carlos, complexo industrial militar tem um peso muito importante na economia norte-americana. Isso não é de hoje, é um processo histórico, né? E os gastos militares têm um efeito também muito relevante na dinâmica, portanto, na dinâmica dessa economia, né? Fala-se em keynesianismo militar. Então, algumas cifras, né, mostrando um pouco do peso desse setor, dados de 2017, as duas empresas que mais ganharam, né, setor bélico, assim, são duas empresas americanas, a primeira, a Boeing, né, na parte militar, que obteve 27 bilhões de dólares em contratos, a segunda, a Lockheed Martin, que obteve impressionantes 45 bilhões de dólares em contrato, sendo que 35 bi desses 45 só com o governo dos Estados Unidos. Então, isso mostra só um pouquinho da dimensão desse setor nos Estados Unidos. Agora, o que é de novo, né, na verdade, num processo que vem dos anos 90, e o Luiz Carlos já levantou essa questão, né, que é um processo de privatização da guerra, né?
particular, né, essa faceta, digamos, da guerra, das operações de guerra do pós-Guerra Fria. Nas guerras do Afeganistão e do Iraque, tá, havia, né, no esforço norte-americano, mais funcionários de empresas privadas do que propriamente militares. Tá? Na guerra do Iraque, em 2013, né, passados 10 anos da invasão, né, que ocorreu em 2003, nesse período de 10 anos, os Estados Unidos gastaram 138 bilhões de dólares em segurança privada só no Iraque. Tá? E aí, em 2013, o Financial Times, né, fez uma lista, né, das empresas que mais lucraram com o conflito, tá, com a guerra no Iraque. E aí tem algumas coisas interessantes. Né? A empresa que mais lucrou foi a KBR, que é uma subsidiária da Halliburton, que, por exemplo, atuava, por exemplo, nesse setor de catering, né? Quer dizer, fornecendo refeições para soldados, etc. Eles abocanharam 39,5 bilhões nesses 10 anos. Outro dado interessante é que das 10 empresas que mais ganharam, nenhuma vendia munição. Eram todas em outras operações. Tá? E isso gerou, na verdade, uma série de, digamos, oportunidades de negócios, né? Seja de empresas de transporte, por exemplo, de petróleo, até, por exemplo, uma empresa de consultoria, tá? Chamada Bearing Point, que foi responsável por desenhar as novas regulações e instituições do Iraque pós-Saddam Hussein. Então, quer dizer, isso movimentou em diversos setores. Né? Mas pegando aqui o caso que acho que nos interessa mais, que é do ponto de vista da segurança privada. Né? E aí, na verdade, essa faceta da privatização da guerra, ela não se restringe apenas ao conflito no Iraque, no Afeganistão. Tá? Um artigo muito interessante de 2015 da Foreign Affairs chamada Armas Encomendadas, né? Da Alison Stanger, que é uma especialista nessa temática, ela, na verdade, está comentando um livro de um outro especialista chamado Sean McFate. Aí o Sean McFate é um cara que era das internas, né, de uma dessas empresas de segurança privada que atuou nesses conflitos, mas ele conta particularmente o caso não de Iraque e Afeganistão, mas da Libéria e da Somália. Tá? E na Somália aconteceu uma coisa, na verdade, dramática, né? Mas curiosa, mas dramática, é que foi uma fragmentação desses esforços. Então, o governo central da Somália contratou uma dessas empresas de segurança privada, tá? Empresas privadas, né, que fazem a guerra, e 2 regiões semi-autônomas da Somália contrataram outras empresas. Tá? Então, isso gera esse processo de fragmentação, né, que aconteceu no caso somali. Ele falava, né, ele via como um risco, né, de uma neomedievalização da economia mundial, enfim, das questões de segurança internacional, né, com esses grupos privados crescendo de importância, né, como, digamos, exércitos de mercenários que vendem seus serviços para diferentes países. Né? A Stanger questiona um pouco isso por realidades que são uma realidade distinta hoje em dia, até por haver um país como os Estados Unidos, agora tem outras forças emergindo pela existência de uma ONU, tá? Mas não deixa de ser algo interessante a se pensar, né? Essa ideia dessa neomedievalização, E outra ideia interessante que eu levanto aqui, que esse autor Sean McFate coloca,
né, e é uma ideia econômica, né, associada a essa dinâmica, ele diz o seguinte, que o mercado por força armada se transformou em um monopsônio, onde existe um comprador predominante, os Estados Unidos, e muitos vendedores, que são exatamente essas empresas, né, que fornecem segurança privada, né, de exércitos privados, enfim, ou serviços associados a esses empreendimentos, né, militares. Então, eu começaria levantando essas questões, Micalha. Obrigado, Baixa. Numan, trazer você para a roda. Bicalho. Então, os pontos evocados pelo meu camarada Bastian são interessantes, e particularmente essa questão da privatização da guerra, porque, na verdade, o que caracteriza a evolução vamos dizer, do sistema americano, o lugar da guerra nesse sistema americano, né? E como foi já evidenciado também pelo Luiz Carlos, né? Através dos comentários sobre o discurso de Eisenhower, e que essa militarização dos Estados Unidos, da sua política externa e da sua economia, né, que a gente observa, ela, na verdade, obedece a uma lógica própria. Tá? Tem assim uma série de indicações muito claras que os objetivos perseguidos não são objetivos, vamos dizer, de assim, de favorecer genericamente os Estados Unidos como país, o povo americano. Na verdade, esses objetivos correspondem aos objetivos do setor militar industrial. Então, esse setor em si tem pautado cada vez mais justamente a inserção geopolítica dos Estados Unidos, em particular sua implicação em conflitos. Nesse sentido, assim, bom, já que o professor Bastian citou textos interessantes, tem um livro que já tem assim, uns 15 anos, né, cujo título é A Economia Política do Militarismo Americano, cujo autor é Ismael Hossein-Zadeh, que é um livro muito interessante, justamente explorando essa dimensão assim da lógica própria do setor militar industrial para determinar o tipo de engajamento que vão ter os Estados Unidos em conflitos, a atitude que vai ser adotada do ponto de vista geopolítico e geoeconômico. Tá? Então, na verdade, esses interesses do setor militar industrial, e dentro dele, obviamente, os chamados contractors, essas empresas de prestação de serviços às Forças Armadas americanas, particularmente nas operações externas, mas também, não esqueçamos, também muito no próprio funcionamento interno do Exército americano, das Forças Armadas americanas, porque, na verdade, da mesma forma que você tem mais pessoas que não fazem parte das Forças Armadas e que estavam nos teatros de operação, que seja no Afeganistão ou em outros, a gente pode fazer a mesma observação nos Estados Unidos, no território americano. Tem mais gente trabalhando pelas Forças Armadas americanas, que são civis, do que próprios membros das Forças Armadas. Tá? Porque isso envolve um monte de atividades conexas. Então, a gente tem, assim, dentro do complexo militar industrial, não somente as tradicionais empresas de produção de armas, o que constituem, obviamente, vamos dizer,
setor enorme em termos de faturamento, mas temos também muitas empresas prestadoras de serviços, fornecedoras também de bens não, a priori não militares, mas que são ligados justamente a esse enorme setor, a esse enorme grupo que constitui as Forças Armadas. Então, você tem uma lógica própria que se criou. E essa lógica própria, ela vem de vários elementos, mas particularmente você tem essa, vamos dizer, circulação muito grande entre as Forças Armadas e essas empresas, que sejam do complexo militar industrial em si, ou desses setores, ou dessas atividades fornecedoras das Forças Armadas. Tá? Isso faz com que, bom, muitos militares nos Estados Unidos se aposentam cedo, aí vão trabalhar nessas empresas, aí depois vão acedem a cargos na própria estrutura de poder americana, né? Isso foi o caso, por exemplo, do Dick Cheney, uma figura vice-presidente do Bush, do Bush filho, do W. Bush, que na prática ocupava quase que um cargo de presidente, que era decisivo, e foi decisivo, por exemplo, na decisão de intervir no Iraque. Tá? E a gente vê que essa influência ela se consolida. Então, na verdade, a gente vê que tem uma circulação entre Forças Armadas, empresas, mundo político, que faz com que essa influência do setor militar industrial tenha ganhado cada vez mais força. Tá? Porque é uma tendência cada vez mais consolidada. Ainda por cima, tem um outro elemento que é importante sublinhar, e a questão assim dos tipos de justificativas que você vai poder utilizar para esses enormes gastos. Tá? E aí tem características interessantes do setor militar industrial americano. Primeiro, ele não é muito guiado, se a gente for usar as categorias do Marx, pelo valor de uso, ele é mais guiado pelo valor de troca. O que é importante para, por exemplo, que a gente pensa nas empresas do setor militar industrial em si, não é necessariamente produzir a arma, o armamento que seja o mais útil. Não, é produzir o mais sofisticado, que vai ser o mais caro possível. Isso já deu, bom, não vou entrar nos detalhes, mas já deu problemas homéricos, durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, os mísseis guiados assim por infravermelho, vamos dizer, pelo calor, eram completamente perdidos, porque quando você testa no deserto do Nevada, não é a mesma coisa do que ter que lidar com um teatro de operação, no caso, numa floresta tropical. O mesmo aconteceu também na Guerra do Iraque, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas o que você vê, no fundo, é que o importante é que custa o mais possível, que o equipamento seja muito caro. Aí você sempre justificado por essas empresas, porque, não, mas tem esse novo sistema. Né? E dessa forma, a gente vê, por exemplo, a gente viu recentemente, no caso das operações na Síria, que um país como a Rússia, que tem um gasto militar infinitamente inferior, até porque a economia russa também é infinitamente menor do que a americana, consegue ter armamentos mais eficientes e por um custo muito menor, tanto por unidade de armamento quanto pelo gasto em pesquisa. Justamente por conta disso, dessa lógica própria que se criou no setor militar industrial de gastar cada vez mais. Tá? Um último ponto, antes de deixar a palavra para o Dudu, é a questão justamente das evoluções que a gente observa também na guerra. Porque, se a gente for pensar no que acontece depois do fim da Guerra Fria, depois de 91, fim da União Soviética, você poderia imaginar, bom, agora vai ficar difícil, com o fim da Guerra Fria, justificar a manutenção de um gasto militar enorme, de exércitos enormes.
E o que você observa são tentativas desesperadas de se reinventar um inimigo à altura desses gastos enormes que você continua tendo. Então, foi a tentativa, através assim dos estados bandidos, a gente tem intervenção na Somália, a gente tem intervenção em 99 também no Kosovo. Bom, depois tem a ideia de encontrar vamos dizer, da guerra contra o terror, né? Vamos lutar contra terroristas que, por definição, não são assim, não são a encarnação de Estado, são grupos isolados. Vamos tentar se inventar esse universo, aí, esse inimigo. Aí isso vai dar guerra no Iraque, vai dar intervenção na Líbia, vai dar intervenção, obviamente, no Afeganistão também, né? Bom, depois disso, não é tão bom, porque não é um inimigo convencional que justifica gastos tão importantes, porque, no final das contas, drones resolveriam, a priori, os problemas. Então, a gente vê que esse antagonismo alimentado nos últimos 10 anos, e cada vez mais exacerbado em relação tanto à Rússia quanto à China, tem a ver com isso. Tá? Não tem a ver só com questões econômicas, tem a ver, econômicas no sentido econômicas amplas, da economia americana como um todo. Na verdade, tem muito a ver com as preocupações desse setor em particular, que tem um peso grande na economia americana, e que, mais do que isso, tem uma força, uma conexão íntima com as mais altas esferas de poder. Tá? Então, deixo a palavra com o nosso Dudu, e voltaremos a comentar alguns desses temas. Né? Obrigado, Numa. Costa Pinto, seus comentários. Vamos lá. Eu vou trazer alguns elementos aqui, juntando e na verdade, alguns dados, informações, muito mais quantificando alguns valores e escalas, que eu acho que são importantes para a gente compreender o tamanho dos segmentos, dos gastos militares e, mais ainda, o tamanho da relação empresarial, né, com a questão dos gastos militares. Tanto Numa como Baixa já levantaram esses pontos, mas antes de olhar o tamanho, eu queria reforçar aqui, eu vou trazer uma dimensão, deixa eu colocar para vocês aqui. Né? Acho que está visível aí, vamos lá. Eu fiz questão de trazer um pouco mais amplo, depois a gente volta para a questão econômica, estrito senso, porque a questão militar, além dos ganhos econômicos, além da questão do excedente e das especificidades de cada nação, é um dos elementos de exercício de poder do sistema internacional dos Estados nacionais. Né? Exercício de poder que passa pela moeda, pela capacidade tecnológica, pela ideologia, mas aqui, como a gente está focando, a questão das armas, a capacidade bélica e o próprio processo de preparação para a guerra. Tá? Só para vocês terem ideia, eu trouxe alguns dados do CIPRE, que é um dos principais, claro, como o Prado já alertou, existem vários dados possíveis de articulação desse processo. Assim, é muito difícil quantitativamente chegar nesses dados, porque são muitos dados em segredo, tá? Mas o CIPRE é uma das bases mais reconhecidas nesse aspecto. Então, por exemplo, os gastos bélicos por região e no mundo, né, foi em torno de 1,9 trilhões de dólares. Né? A principal região são as Américas, a gente vai ver 849. Deixa eu botar aqui o ponteiro para facilitar a vida. Né? 849, sendo que boa parte desses gastos, quase 700 bilhões, né, vem do Estado norte-americano. E eu estou trazendo isso para pensar escalas. Né? Por exemplo, o governo norte-americano gastou em 2020 778 bilhões de dólares, sendo que o PIB norte-americano, em 2020, foi de cerca de 20,8 bilhões de dólares. A gente está falando de uma escala bem significativa, né, dos gastos. Observe que a China, e eu estou trazendo essa discussão porque a China tem entrado na questão da corrida armamentista como elemento importante, já é o país com o segundo maior gasto, né, com 253 bilhões de dólares. E aí vai Índia, Rússia, né? A Rússia, e aí a gente pode voltar depois na discussão, tem avançado sobremaneira
né, a sua capacidade tecnológica do desenvolvimento do armamento, sobretudo na chamada guerra convencional, e aqui é importante talvez a gente separar a discussão da guerra convencional, né, que é a questão do armamento mais específico, da própria preparação para a guerra, mas as novas formas de guerra, né, tecnológica, e que isso, inclusive, servindo como ponta de lança dos Estados nacionais para o avanço de determinadas empresas, né? Então, acho que isso... E aqui tem uma lista, não vou avançar muito nessa lista, mas nessa discussão, a Rússia, a Inglaterra, a Arábia Saudita, e aqui também um dado do CIPS, só que aqui com a diferença, tá? Aqui são os gastos com armas, né? Aqui são os gastos totais, aqui são os gastos com armamento registrado. Os Estados Unidos, né? Porque os gastos militares eles são mais amplos do que só os gastos com armas, né? Inclusive, o próprio Prado alertou todo o efeito multiplicador keynesiano da discussão dos gastos militares vão além da questão do armamento. Mas é que chamando a atenção, até que o Baixa já tinha trazido esse dado, e aqui eu acho importante a forte conexão do setor, né, privado com o setor público estatal no que diz respeito ao fornecimento da indústria, né, do complexo militar dos vários países. O Baixa já tinha alertado que era a principal empresa norte-americana, inclusive não só do governo americano, Baixa, a Boeing e várias outras empresas que estão vinculadas a fornecimento direto, mas também empresas que trabalham na área civil. Então, isso mostra uma forte conexão na questão do fornecimento, e eu vou parar um pouco para seguir aqui com a minha fala. O que eu acho fundamental com esses dados? Primeiro, escala, tamanho, né? A importância do setor na dinâmica econômica, né? Além disso, e eu queria reforçar, e aqui nem tem um dado das chamadas Big Techs, né? Das empresas de alta tecnologia, que também entram nesse escopo na chamada guerra não convencional, né? Nos instrumentos de geração de instabilidade, né? A partir das redes, sistemas de informação. O que eu queria chamar a atenção, né? Nessa lógica, nesse processo, primeiro, né? Esse é um setor que tem forte conexão estatal, mas ele é um setor também fortemente com suas conexões privadas. E por que eu queria chamar a atenção? Aqui tem um efeito do que é a indústria armamentícia para a questão da acumulação de capital e que é a indústria armamentícia para a questão do segmento, do fortalecimento dos Estados nacionais na disputa de poder e da demonstração de poder. Acho que esse setor ele tem essa dupla função. E não por acaso, ele é todo imbricado, né, por interesses de dentro do Estado de qualquer país, e a gente vamos olhando a potência norte-americana, do Estado norte-americano, de uma certa burocracia que coordena, né, esse tipo de compras governamentais, né? E, por outro lado, também o exercício de poder contínuo, né? Eu costumo dizer que... E tem toda a discussão quanto essa burocracia estaria associada ao chamado Deep State, todo um debate sobre o que é a questão do que é o Deep State, porque está vinculado a esses setores. Costumo dizer, tem que ter cuidado, porque eu não acho que esse segmento da burocracia não é apartado fora, um pequeno grupo. Não, são representações de lobbies específicos, né? E mais ainda, como o Prado já alertou, com porta giratória. O pessoal vai para o Departamento de Defesa e depois volta para as empresas de alta tecnologia, como o próprio Numa já alertou, o Dick Cheney é um exemplo claro disso. E mais ainda, empresas do segmento civil que trabalham articulado com o segmento militar. E a guerra funciona como instrumento não só, né, de exercício de poder, mas também por um processo enorme da acumulação de capital. Aí, como o Numa falou, o importante é o valor de troca, né? Não é o valor de uso, mas você precisa desovar os estoques bélicos para conseguir realizar um novo ciclo de produção das mercadorias, nesse caso, das mercadorias bélicas. Mas acho que isso a gente pode voltar nessa discussão mais para frente em alguns pontos que eu queria ressaltar depois. Eu queria contribuir aí com esse debate do que o Dudu levantou, chamando um pouco a atenção o que é Deep State, porque ficou muito usado esse termo,
e parece, pelo nome, como se houvesse alguma entidade conspiratória que tivesse uma política coerente e que, de alguma maneira, fosse a fonte última de poder nos Estados Unidos. O que você chama Deep State é uma coisa bem mais complexa. Tem um livro muito interessante sobre isso, saído há pouco tempo, do Michael Lofgren, que discute em detalhes como é que, o que seria isto. Como o Dudu falou, é uma junção de interesses, nem sempre convergentes, de vários lobbies e também de carreiras dentro do setor público. Você tem aí desde militares, funcionários do Departamento de Estado, diplomatas, acadêmicos, né? Rand Corporation e outros grupos que atuam fazendo análise, fazendo estudos. Todos esses setores têm seus interesses, que faz parte de qualquer sociedade complexa, como é a sociedade americana. Como isso movimenta um volume razoável de dinheiro, e tem muita gente que como já se falou, algumas horas, quem tem uma grande experiência do setor público é um candidato para ser um executivo de uma empresa dessa de grande porte que vende para o setor público. Então, quando ele termina o seu mandato ou sai de alguma posição de destaque no governo, ele tem um emprego no setor privado. Algumas dessas figuras são importantes no aparato dos partidos políticos americanos, tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano. Então, quando o partido no qual eles têm vínculos ganha as eleições, eles retornam ao aparelho de Estado. Então, isso forma um conjunto de interesses que vão ser favoráveis ou, de alguma maneira, funcionais a determinados tipos de gastos e determinados tipos de conflitos, que vai variar dependendo da lógica desse processo, da própria lógica interna de avanço tecnológico, com muitos efeitos para o setor privado. Eu acho importante chamar a atenção disso. Muitas das grandes empresas contemporâneas e grandes empresas americanas têm o desenvolvimento de algumas atividades que tiveram a sua origem em investimentos na área militar. A própria internet surge dentro desse contexto. Então, nesse sentido, também essa lógica de acumulação militar é um dos elementos, uma das dimensões dessa economia mundial contemporânea, desse capitalismo contemporâneo que nós discutimos aqui sobre vários aspectos. A grande questão é que esse sistema vem saindo dos eixos. É interessante quando hoje é uma grande discussão nos Estados Unidos é que o país, os Estados Unidos, carece de gastos em infraestrutura em várias áreas. O governo cortou gastos internos e é extremamente generoso com os gastos na área militar, que, afinal de contas, a defesa não se corta. Segurança é essencial. Então, de certa maneira, você vai ter um trade-off aí. Uma parte dessa literatura chama atenção pelas implicações do desvio dos gastos públicos americanos em direção a um tipo de despesa que tem poucos efeitos positivos para o conjunto dos consumidores e da sociedade americana. Em contrapartida, são altamente lucrativos para determinadas empresas envolvidas nessas atividades. Baixa. Bom, aqui, na verdade, um conjunto de observações, né? Primeiro, em relação ao que o Luiz Carlos falou, né? Reforçando o que ele falou, que, sim, na verdade, existem relações complexas, naquilo que, o que na prática é o que chamam de Deep State, está baseado em relações complexas, porém muito concretas, que é o que você procurou chamar atenção, o Dudu também. Muito concretas, baseadas em interesses, né? Não é uma coisa abstrata, né? Como muitas vezes é colocada,
discussões talvez não muito rigorosas, né? Em análises não muito rigorosas. Em relação a isso, um ponto que o Numa chamou a atenção, do Dick Cheney, né? Exatamente, eu tinha comentado, né, que a KBR foi a empresa que mais ganhou, né, ali na guerra do Iraque, no período de 10 anos de 2003 a 2013, a KBR é uma subsidiária, né, era uma subsidiária da Halliburton, e justamente o Cheney, que é um personagem crucial na invasão ao Afeganistão e principalmente ao Iraque, né, nessas duas guerras, como vice-presidente dos Estados Unidos, com um tremendo poder e influência, né, como fica muito claro naquele filme Vice, né, que muita gente assistiu. E antes disso, justamente, ele era presidente da Halliburton, né, e saiu com uma indenização muito generosa. Então, muita gente chama atenção para essa conexão, né, especificamente relacionada ao Cheney e a Halliburton. Bom, sobre os anos 90, na verdade, o que se observa, né, uma das palavras, né, de ordem, né, dos anos 90 é terceirização, né, do ponto de vista nas discussões empresariais, né, industriais e de reestruturação industrial, pela qual passaram várias empresas, podemos dizer, países, né, era uma palavra da ordem, né, terceirização, outsourcing, está muito ligado aos anos 90. Então, na realidade, alguns analistas chamam a atenção, quer dizer, que esse fenômeno e uma própria visão também privada, né, estão relacionados ao processo que acontece pró-iniciativa privada, que acontece nas Forças Armadas, né, que seria muito caro, né, manter verticalizados, né, todas essas atividades associadas às operações militares, seria, portanto, mais barato terceirizar, né? E isso vai se ver na prática, de maneira mais concreta, ali nesses dois teatros de operações na década seguinte, no Afeganistão e no Iraque, né, de maneira mais concreta. A última observação, então, do ponto de vista, acho que é algo que o Dudu destacou, da relação com os Estados nacionais e com a dimensão geopolítica, é que, bom, a lista que eu tenho ali das empresas que eu citei, a Lockheed Martin, a Boeing, de uma matéria da USA Today, a partir de um estudo de 2017 do Instituto Sueco, né, sediado em Estocolmo, Instituto da Paz Internacional. Né, o CIPRE, é esse que eu estou usando, Baixa. É o mesmo também? É o mesmo, tá, isso, é a mesma base. Tá. Mas é 2017. Agora, o que é curioso de 2017 é pegar as 20 empresas que mais venderam armas, e algumas eu não vi na lista que você mostrou ali rapidamente. Por exemplo, a Almaz Antey, que é uma empresa russa. E, na verdade, na lista de 20 empresas que está nessa matéria, né? Porque ali é só dos Estados Unidos. Ali é só Estados Unidos. Tá. É internacional, inclusive tem empresa italiana, tem empresa francesa, britânica, mas tem 3 russas. A Almaz Antey, a United Aircraft Corp, a United Shipbuilding Corp. E as 3 estão associadas a políticas do Putin, tá? A iniciativas do Estado russo. Acho que talvez o Numa possa, Numa que é um conhecedor da Rússia, possa fazer, de repente, alguns comentários sobre isso. Né? Mas, no caso dessas empresas, a lógica é diferente na Rússia em relação aos Estados Unidos, o Numa chamou atenção para isso, mas é interessante pontuar, né, essas 3 empresas ali, em destaque entre as 20 que mais venderam em 2017, 3 russas, e as 3 inseridas, em princípio, dentro de uma estratégia do Estado russo. Tá? Mas aí o Numa pode, possivelmente, se ele quiser, evidentemente, falar um pouquinho sobre isso, né, e, eventualmente, fazer alguma observação, até alguma correção nessa minha observação, dado que ele é um especialista no tema. Aí eu passo a bola. Passar para o Dudu e depois para o Numa. Eu dei uma olhada também, no CIPRE também mostra, Baixa, é impressionante, no caso russo, a proporção dos gastos orçamentários com armas.
É bem elevado, assim. Claro, não é como, vamos dizer, Israel, que é quase um estado meio de guerra permanente, mas é bem elevado. E agora o que me chama atenção, e aí, Prado, até vou fazer uma provocação ao Prado, porque vocês já viram que de vez em quando a gente tem que fazer uma provocaçãozinha assim. É porque acho que uma parte das análises, para olhar a questão norte-americana e o setor militar norte-americano, trabalha com a ideia de desvio dos processos e dos gastos. Mas, assim, a lógica é quem tem a capacidade, inclusive a ideia de lobbies ou de interesse de capacidade, de atuar dentro do orçamento. E por que eu estou falando isso? Porque o gasto militar, no caso norte-americano, novamente, se eu falar em besteira, você me corrija nesse caso, que conhece mais do que, mas o complexo militar norte-americano gera uma capacidade de desenvolvimento tecnológico enorme. E isso gera ganhos de produtividade para setores expressivos. Então, os gastos militares, além de gerar lucros específicos para determinados segmentos, têm uma capacidade tecnológica enorme. E isso gera ganhos de produtividade privado. Então, é mais complexo, me parece, do que a dicotomia de olhar assim, olha, tem um desvio de gastos porque não está voltado ao bem-estar. Aí, novamente, provocando. O capitalismo é a exceção que a gente vê de 45 e 70. A lógica é quais são os espaços que geram maior lucratividade e como isso vai transbordando no processo de acumulação. Então, acho que isso eu queria fazer essa provocação, Prado, porque aí a questão bélica e a questão militar e a preparação para a guerra entra como elemento fundamental do processo de acumulação capitalista, capitaneado a partir desses interesses. E aí, alguns textos que eu li mais recentemente, alguns estudos, inclusive pensando na questão da fronteira tecnológica, né? O quanto a questão das pesquisas militares hoje, associado à questão de microeletrônica, de computador quântico, da questão biológica, né? O quanto isso está associado a uma fronteira da própria guerra, mas que junta mais ainda a relação entre guerra e capital, ou seja, como criação de mais espaços de acumulação. Acho que eu queria isso e não podia perder de fazer a provocaçãozinha com o Prado, né, Prado? Prado, antes de você aceitar. Prado, eu vou deixar aqui o Numa, que já foi citado 2 vezes, né? Estou me sentindo assim como aquelas. Estamos dando muita moral pro Numa, né? Não, temos muita moral pro Numa, né? Estou me sentindo assim como aquele administrador de debate eleitoral. Numa, já que você foi citado por 2 candidatos, eu vou passar a palavra. Seu direito de resposta. O seu direito de resposta, e depois passo para o Prado, que também foi citado, né, doutor Prado? Exatamente. Na verdade, no Numa não, a gente deu uma moral tremenda para ele, né? Cada bola, né, Prado? Vou ter que falar, porque se a gente deixar essas pessoas falarem demais, aí vai começar a parte de... Numa, você já sentiu isso? Basta aquele cara que dá aquele lançamento, né, que você tem que correr 40 metros, ele fala assim, vai nessa bola, Numa, não é isso? E com efeito. Ó, amigão, amigo mesmo do peito. E com efeito. Vai lá, Numa. O famoso amigo finlandês, mas enfim. Na questão específica que foi colocada do setor militar industrial, no caso da Rússia, acho que tem 2 características importantes, tá? Primeiro, é que das 6 maiores empresas do setor militar industrial no caso da Rússia, 5 são públicas. Uma pode ser considerada privada, e mesmo assim, vamos dizer que tem forte influência do setor do Estado russo. Tá? Então, isso é uma situação diferente da situação russa, da situação americana. Tá? De um lado americano, você tem uma escolha que foi feita há muito tempo de ter empresas privadas que são fornecedoras do Estado americano. Tá? Bom, isso, assim, sei lá, no tempo do Howard Hughes até hoje, bom, isso não é só agora, isso volta lá atrás, no final do século XVIII, tá? Era já o caso do tempo do Hamilton. Tá? Isso é algo que, às vezes, assim,
talvez não seja tão claro para muita gente, porque, em geral, na maior parte dos países, as empresas do setor militar industrial, se elas não são totalmente públicas, têm uma participação forte do Estado. O caso americano de ter um setor militar industrial totalmente privado, porque o Estado americano não tem participação acionista, né, nessas empresas. Tá? Tudo bem, como a gente já falou, tem por conta da circulação que existe, você tem interdependência entre o Estado, as Forças Armadas, o setor militar industrial. Tudo bem, mas o setor é totalmente privado e totalmente obedecendo, portanto, a uma lógica totalmente capitalista. No caso, e aí isso explica também a diferença, a assimetria enorme que você tem entre o custo das armas americanas, né, e o custo das armas produzidas pelos setores militares industriais de outros países. Tá? E particularmente, se a gente for comparar com o caso da Rússia. Tá? O sistema antimíssil, por exemplo, 400, cuja eficiência foi bastante demonstrada justamente no conflito recente na Síria, é extremamente barato. Assim, você já acompanha um pouco esse tema, você já tem centenas de artigos que saíram na Foreign Affairs, que, como a gente sabe, é a anticâmara do Departamento de Estado, e em outros veículos lamentando isso, porque os russos conseguiram fazer um sistema antimíssil que é muito barato, venderam um pouco para tudo e qualquer um, a Turquia comprou, a Síria agora tem, muitos países encomendaram, é muito barato e imensamente mais eficiente do que o sistema, originalmente chamado Patriot, lá dos Estados Unidos, o equivalente americano. Porque, justamente, como o Estado russo é proprietário das empresas do setor militar industrial, ao contrário do caso americano, ele obedece a uma lógica totalmente, vamos dizer, de total valor de uso. O que é importante é produzir a melhor arma possível, obviamente, tem que ser a melhor que a outra, né? Mas pelo menor custo possível. Tá? Mobilizando e ter uma arma eficiente. Não importa fazer firulas, que tenha, sei lá, qual sistema, o famoso avião e helicóptero, por exemplo, que até hoje é algo que não funciona muito bem, teve já centenas de acidentes em teste. Bom, isso, como por acaso, você olha que a Rússia nunca foi muito interessada por isso, porque de um interesse tático limitado e mais um truque. Tá? Aí é vendido para a população não como, obviamente, para o Congresso, porque em última instância quem decide sobre o que vai ser gasto é o Congresso americano. E aí, obviamente, tem um lobby enorme, são gastos rios de dinheiro. Tem que pensar também que até sem assim, cair na teoria do complô, tem muitos também representantes que vêm de circunscrições onde o emprego ligado ao setor militar industrial, direto ou indiretamente, é muito importante. Então, tem que pensar que tem um peso em si. Então, não é que todo mundo faz parte de uma grande conspiração. Também tem esse aspecto muito simples. Então, isso diferencia fundamentalmente a lógica que você vai ter na China, na Rússia, onde você tem empresas do setor militar industrial, propriedade direta do Estado, que define o que ele quer, e aí são as Forças Armadas que definem o que elas querem. O caso americano é interessante, que muitas vezes as propostas de armas, elas não vêm das próprias Forças Armadas. São as empresas que chegam e dizem, olha, eu tenho uma nova coleção sei lá, de mísseis guiados de sei lá que tipo. Olhem, assim, eles chegam assim, e parece uma feira. E, literalmente, tem feiras de armamento, obviamente, mas, bom, isso é um ponto importante, tá? E tem um outro ponto que a gente tem que sublinhar, porque a gente fala muito do que acontece dentro da Caixa Americana, mas tem que ver também que tem muitas exportações de armas
realizados pelos Estados Unidos ou por países aliados e que muitas vezes usam sistemas, parte, por exemplo, dos sistemas de sistemas produzidos nos Estados Unidos, que, vamos dizer, vem da pressão desse grupo, desse complexo militar industrial, que pressiona o Estado, e aí o Estado americano vai pressionar os países, né? Bom, se a gente for pensar, por exemplo, no caso do Brasil, a escolha do Gripen, cuja qualidade operacional, alcance, vamos dizer, no mínimo, duvidoso para um país do tamanho do Brasil, bom, não obedeceu a uma escolha puramente técnica, acho que, enfim, teve outras questões que devem ter entrado. E como, por acaso, os sistemas de guiagem, assim, o que é mais importante hoje em dia, a gente não está mais na época de Top Gun, assim, da batalha no ar, assim, é mais importante ter sistemas de guiagens que sejam dos mísseis, que sejam o mais eficientes possíveis, porque esse é o míssil que vai fazer um trabalho depois. E, como por acaso, esses sistemas, no caso do Gripen, e o Gripen num caso isolado, a gente vê a escolha também sistemática de fornecedores americanos pelos exércitos do Chile, da Colômbia, do Peru, bom, a lista é longa, esse sistema de guiagem, portanto, do Gripen, ele é, obviamente, americano. Tá? Então, você tem pressões. Tem uma questão também na questão das exportações de armas, que vem dessas pressões exercidas indiretamente pelo, vamos dizer, pelo complexo militar industrial e diretamente sobre os países pelo Departamento de Estado. Tá? Então, esse é um ponto importante. Último ponto, aí eu deixo a palavra para os camaradas. Vamos não esquecer que aí essa questão é sempre ambígua. Tá? Porque se de um lado a gente pode dizer que, de fato, tem todos esses problemas que a gente colocou, do outro, a própria lógica, vamos dizer, de inovação tecnológica, pela inovação tecnológica para, na verdade, vender algo mais caro, mais complexo, que caracteriza o complexo militar industrial americano, também permite o surgimento de inovações. E como o setor militar industrial americano e privado obedece a essa lógica privada, ele tem uma velocidade para transformar inovações geradas nesse setor e patentes geradas nesse setor e para outros setores que não vão ter os outros. Porque, por exemplo, sei lá, o setor militar industrial na Rússia, um bom exemplo, ele ainda é marcado pela cultura do segredo e com as cidades segredas que você tinha na União Soviética, do período soviético. Tá? A mesma coisa acontece com a China. Tá? A China talvez está tentando fazer um sistema um pouco mais inspirado no americano, mas tem alguma dificuldade com isso, porque, em última instância, tem essa cultura do segredo supostamente associada ao setor militar industrial, quando ele é diretamente vinculado ao Estado. No caso americano, com o privado como objetivo é fazer lucros, e como muitas vezes esses grupos, mesmo os de produção de armamentos, tem uma parte civil e uma parte militar ao mesmo tempo, vai ser o caso da Lockheed Martin, por exemplo, aí você tem assim, uma permeabilidade, vamos dizer, da Boeing também, obviamente, você tem uma permeabilidade entre a atividade militar e a atividade civil que é muito grande. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Quando a gente foi negativo, daí uma impressão que, cara, completamente assim, inoperante, que é uma coisa perniciosa. Sim, do ponto de vista moral, do ponto de vista, acho que de outros pontos, mas não esqueçamos esse spillover, essa transferência de tecnologia que até hoje garante aos Estados Unidos a primazia em todos os setores mais avançados, mais tecnológicos. Pradinho, a sua vez, já que você foi citado. O Dudu quer fazer um ponto rápido, Dudu? Coloca e depois é super rápido. É dizer o seguinte: essa descrição que o Numa fez, que eu acho importante, fundamental, a separação entre a questão privada e público, eu posso dizer o seguinte, para vocês não reclamarem que eu não falei,
esse setor militar norte-americano e seus proprietários, que são privados, é uma fração importante no bloco do poder do capitalismo norte-americano. Mais do que só deep state, ou seja, como esses interesses dessa fração do bloco no poder norte-americano representam seus interesses dentro do Estado nessa interação. E aí eu passo para você, Prado, porque eu não podia perder essa oportunidade. Só vou fazer uma observação. Eu quero ouvir agora o Dudu fechar falando das frações de clãs no Afeganistão. Baixa, porque não dá... Vai, Prado. Meninos, agora é a vez do Prado. Eu acho Prado, importante por favor. explicar para quem está nos ouvindo qual é a natureza do debate. Todos nós aqui concordamos com as descrições. Uma análise positiva, uma análise objetiva da indústria e do complexo industrial militar, parece que nós temos uma razoável convergência. Eu acho que um pouco a diferença, e daí, no campo normativo, dado uma certa compreensão da dinâmica desse processo, como é que nós, desde intelectuais até de sociedade, se relacionam com isso e que tipo de trajetórias futuras se colocam? O Lulu tem uma visão de que ele tem uma visão do capitalismo que ela tem uma lógica própria com, a meu ver, relativamente pouca flexibilidade sobre as alternativas. Eu tenho uma visão que o capitalismo é muito mais maleável e muito mais diversificado do que, eu posso estar entendendo errado, depois volto para você, do que a visão que ele tem. Ou seja, eu entendo que você tem espaço para forças políticas, de alguma maneira, reduzirem o peso de algumas influências de fações de classe dentro de determinadas formações sociais contemporâneas. Ou seja, na verdade, há estilos de capitalismo diferentes, distintos. O capitalismo americano não é igual ao capitalismo europeu, que não é igual à versão chinesa do capitalismo. Eu acho que a China é uma economia capitalista com uma versão... Tudo bem, é uma discussão, nós vamos chegar lá, com uma versão particular. Então, o que nós estamos falando é como é que este capitalismo contemporâneo ele é regulado por outras forças políticas determinadas. E o meu ponto, Dudu, é que, no caso americano, a natureza do gasto público americano, que é um dos menores com referência ao PIB dos países industriais avançados, é fortemente enviesada para fins militares. É claro que ele tem esse benefício para as empresas americanas, eu concordo com você, inclusive várias big techs surgiram em função de conhecimentos específicos originados da parte militar. Mas é inevitável colocar que os Estados Unidos é o país mais desigual dos países industriais avançados. É o país que mais gasta em saúde, com referência ao PIB, mas com menor gasto público em saúde, que tem problemas crônicos de infraestrutura. Se nós comparamos a infraestrutura de transporte, por exemplo, chinesa com a Europa já está muito atrasada. Se a gente compara a europeia com a americana, os Estados Unidos estão muito atrasados. Então, você tem um custo que eu não sei mensurar as consequências dessas decisões, que tem um efeito profundo sobre aquela sociedade. Como é que os Estados Unidos fica agora, no momento em que a sua posição hegemônica está sendo contestada? Não, os Estados Unidos ainda é um país que tem um peso fundamental na economia contemporânea e no esquema político contemporâneo, mas não de maneira tão tranquila como ele tinha entre os anos 90 e meados da primeira década de 2000. Agora ele está claramente contestado. Então, isso tem implicações. Então, eu acho que a nossa discordância é muito mais sobre, uma vez identificado o problema, quais são as alternativas para esse mundo, como esse mundo contemporâneo está desenhado. É isso. Meus amigos, já inteiramos aqui 1 hora de programa e eu vou aqui encaminhando o final, né? Acho que a gente levantou algumas questões, alguns pontos aqui e que ajudam ao pessoal, aos nossos amigos, né, que nos acompanham,
clareiam ou procuram acrescentar algumas questões que podem ajudar, né, na compreensão desse problema, que é um problema extremamente complexo, né? Então, eu vou encaminhar ao final, pedindo as considerações finais, né, de cada um, e começaria com o Bachan, Eduardo Bachan. Vou responder a maldade. Eu fiz uma banda de considerações sobre os pontos dele e agora ele não fala nada. Não, ele fala nas considerações nas finais. Considerações finais, tá isso, pode deixar. Tem gente que acha que ancorar é fácil, né? Ficar aqui só passando a palavra. Vem aqui para ver como. Luiz Carlos, você está muito ansioso. Bachanzinho. Depois que eu fiz as considerações, eu quero ouvir a posição do Eduardo. Isso é fundamental, até para eu reformular as minhas, se for o caso. Vou falar por último, Prado. Eu fecho, aí você não vai poder falar nada. Exatamente, Dudu. É isso aí, vou deixar você por último. Aliás, fechamos 2020 assim, né? E fica mais complicado. Fechamos 2020 assim, né? Dudu falando por último e lançando um bando de provocações, né? Senhores, vamos lá. Bachanzinho, brigadão pela sua participação, pela sua presença aqui nesse Conversas 42, né? E eu ia pedir as suas considerações finais. Eu serei bem breve, até para, né, chegar mais rápido a vez do Dudu falar. Né? Não, uma questão um pouco também a motivação dessa conversa, né? Foi essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, né? das tropas norte-americanas, né? A maneira como se processou, né? Que engendrou uma série de questionamentos, né? E, no fundo, são questionamentos válidos, né? Teria sido um fracasso, né? Ou se foi um sucesso, ou em que medida que foi, né? Essa intervenção, esse período de 20 anos, né? Quase 20 anos dos norte-americanos no Afeganistão, e que, na verdade, abre também para a discussão do Iraque. E é isso, na verdade, daria um outro programa, né, para falar especificamente dessas temáticas, né? A gente precisaria de um outro programa e de uma reflexão sobre, enfim, colocar um pouco no papel, né, na ponta do lápis, e o que se ganhou, o que se perdeu dentro do que é factível de mensuração e dentro do que se pretendia, né, com essas guerras e o que se obteve. Mas, de todo modo, feitas essas ressalvas, me parece que, nesse contexto que o Luiz Carlos chamou a atenção, né, de um mundo com outras potências, né, digamos, emergentes, né, com países que crescem de importância, né, e se tornam mais assertivos, né, e dentro do que, grosso modo, a gente observa do que foi esse período e essa saída, agora, em particular, no Afeganistão, os norte-americanos precisam repensar suas estratégias, né? E, em particular, acho que no que diz respeito a esse processo de outsourcing, né, de subcontratação, de terceirização de atividades, né? Então, acho que seria essa uma breve consideração final. E breve de verdade, né? Não breve como numa fala, né? Que maldade. Tudo bem, Numa, depois você responde. Obrigadão. Valeu mesmo, Bachanzinho. Numa, por favor, suas considerações finais. Vou ser breve, né? Provocando o professor Bachan, né? Camarada, apesar de tudo. Bom, é um tema muito importante, obviamente, né? Esse tema dessa ligação entre complexo militar industrial, geopolítica, geoeconomia, economia política, crescimento econômico, política industrial. A gente vê que tem muitas dimensões. Acho que a gente tentou, pelo menos, dar algumas pistas hoje, né? Quanto a isso. No caso dos Estados Unidos, realmente, a gente tem uma especificidade, né, como a gente identificou, que vem do caráter totalmente privado do setor militar industrial, que vem dessa circulação entre
Estado, entre forças armadas, empresas do setor militar e industrial, funções de governo, que não é, aí esse é um ponto que eu queria lembrar, que não é um privilégio dos Estados Unidos. É algo que a gente vai encontrar, na verdade, em muitos outros países. Tá? A especificidade talvez seja esse caráter privado do setor militar industrial. Tá? Isso acho que essa lógica puramente privada e essa lógica autônoma, segundo seus próprios objetivos, que, bom, basicamente o lucro, ela, obviamente, e a maior especificidade. Porque, no fundo, assim, você pode você tem países, por conta até da característica dos Estados Unidos, que querem ocupar um lugar maior ou menor, vamos dizer, na geopolítica internacional. Os Estados Unidos, ao sair da Guerra Fria, parecia o grande vencedor, então dá para imaginar que queira ocupar assim, essa posição, vamos dizer, de hegemon do sistema mundial e do sistema econômico mundial, que o desafio que representa a China possa justificar assim, um embate geopolítico maior, tudo bem. Tá? Mas eu acho que o próprio peso do setor militar industrial e a própria, assim, o próprio envolvimento nesses conflitos com um desfecho catastrófico, que seja no Iraque, na Síria, na Líbia, no Afeganistão, os países, obviamente, estavam numa situação complicada antes das intervenções, esses países estão numa situação muito pior depois da intervenção e da ocupação americana. Isso é um fato, acho que ninguém pode contestar isso. Tá? Então, não tem como. E os exemplos são tão numerosos que não dá para dizer que não tem um padrão. Tá? Então, certas coisas podem ser entendidas, outras não. E outras só podem ser explicadas, esses 2 trilhões gastos no Afeganistão, que, na verdade, como a gente colocou, não são gastos realmente no Afeganistão, porque são gastos para pagar, boa parte deles é gasto para pagar esse setor militar industrial. Tá? Então, são custos operacionais das Forças Armadas, o pagamento desses dos mercenários, dos serviços, como colocou o professor Bastian, que vai desde saneamento básico até prestações de consultoria por empresas consolidadas do ramo. Bom, tudo isso concorre a criar, na verdade, uma lógica própria. Então, tem 2 aspectos. Tem um aspecto de uma geopolítica normal, é normal que os Estados Unidos tenham um gasto muito elevado, um gasto militar muito elevado. É normal que tenha um setor militar industrial muito grande, porque, bom, eles são a maior economia do mundo, eles têm essas pretensões, esses objetivos geopolíticos. Só que, dentro disso, acho que tem uma parte do gasto que não é negligenciável. Eu não vou fazer uma estimativa, não tenho suficientemente trabalho um tema para isso, mas tem uma parte não negligenciável que, sim, aí é uma espécie de bônus enorme dado a esse complexo militar industrial por conta da sua lógica própria de acumulação de capital, da sua lógica própria de expansão dos lucros. Ponto. Tá? Que depois esse setor militar industrial tenha efeitos benéficos em termos de, vamos dizer, inovação tecnológica e de transmissão dessa inovação tecnológica para os setores civis, isso é inegável. Tá? A gente não vai contestar isso. Aí, qual o balanço entre os dois? Não sei, difícil dizer. Tá? E, só para fechar, em relação à questão dos gastos sociais, né? Desse keynesianismo militar que substituiu o estado de bem-estar social, o keynesianismo no sentido estrito da palavra, no caso dos Estados Unidos.
só dizer que a denúncia do original do como se chama, do Eisenhower em 61, ela se deu um período onde os Estados Unidos estavam caminhando para justamente um estado de bem-estar social que atingiria seu maior nível com a New Society, já no final dos anos 60. Tá? Então, a gente não estava num período, no final das contas, tinha... Então, eu acho que, de fato, você tem uma retórica de dizer a gente tem que gastar muito com a parte militar, não podemos gastar tanto com as questões sociais, mas eu acho que, na verdade, as duas coisas são meio independentes. Porque a lógica de você ter tido um encolhimento do estado de bem-estar social é uma lógica própria, né? Uma lógica que é vinculada ao neoliberalismo, ao avanço dessa praga neoliberal, e não é tão vinculado com a questão militar. Tá? Porque se a gente for olhar, bom, esse era meu fechamento, a China, claramente, depois, vamos dizer, de um período de liberalização meio, não descontrolada, mas meio selvagem na parte social e na parte trabalhista, a China, depois disso, claramente, desde a segunda metade da década de 2000, e mais ainda no período recente, depois de 2012, com a chegada do Xi Jinping ao poder, tem tentado assim, implementar um sistema de bem-estar social, uma espécie de social-democracia do ponto de vista social, obviamente, social e trabalhista. E, ao mesmo tempo, ela tem promovido uma expansão, uma verdadeira explosão do setor militar industrial, e também com a ideia de promover esse spillover, de ter essa conexão, como já foi comentado, a 5G tem assim a ver também com esse desenvolvimento de capacitações tecnológicas no país, e tem a ver também com, portanto, essa escolha estratégica. Então, acho que a gente consegue também separar esses elementos. Eles não são necessários, não é porque você vai gastar no militar que você não vai gastar em termos de transferências sociais, em termos de manutenção de um sistema de bem-estar social. Tá? Então, era só isso. Valeu, Numa, obrigado pela sua participação. O Bicalho, não é mais justo o Dudu falar agora? O Prado falou, antes da gente abrir essa coisa, o Dudu fala e o Pradinho dá essa canja para o nosso decano. Você sabe que eu tinha pensado exatamente isso, mas usando o meu poder discricionário Baixa, você é âncora, Baixa. Você é âncora, para você não tomar o meu lugar, Prado, agora é você. Eu ia deixar você por último, mas esse jovem muito que tem um problema de socialização, esse garoto, rapaz. Esse deve ser daqueles economistas, né? Que lembra com quem eles falavam que se não tivesse na economia estavam no crime organizado. Esses caras assim, tipo Baixa. Que isso. Por favor, Prado, depois, por favor. Eu tenho o prazer de deixar o Dudu para falar no final. Ele sempre vai terminar com competência, com brilhantismo. Eu conheço o Dudu e ele sempre faz isso. Então, não tem o menor problema de falar antes ou falar depois. Claro, inclusive porque a natureza do debate que eu estou trazendo não vai terminar hoje, nós vamos ter muitas outras oportunidades de colocar isso. O ponto que eu queria só para levantar dessa discussão, que é uma discussão muito rica, que não vai terminar hoje, e a questão entre o gasto militar e o gasto civil, né, o famoso a discussão de armas ou butter ou bullets, né, é uma discussão antiga, inclusive dentro do debate econômico. Mas eu acho inevitável chamar a atenção do mundo contemporâneo que uma guerra tradicional aberta entre grandes potências é impossível. Todos nós sabemos que seria o fim da humanidade. Então, na verdade, os conflitos contemporâneos são conflitos na margem, são conflitos que surgem em decorrência
que se começar a realmente se consolidar uma nova Guerra Fria, pode ser, de certa forma, também através de representantes de um lado e de outro, como aconteceu durante a Guerra Fria, né? Conflitos tradicionais da África viram conflitos de um setor pró-União Soviética e outro setor pró-Estados Unidos. Agora, é inevitável, e aí não dá para nós sermos apenas acadêmicos frios, mas como analistas do momento contemporâneo, chamar a atenção que o custo humano e social de uma guerra contemporânea é realmente indescritível. O uso de drones que matam de maneira indistinta famílias e combatentes, a possibilidade de você fazer assassinatos sem julgamento e sem consideração por autoridades públicas, não interessa de quem, isso é inaceitável. Né? Qualquer autoridade que mande usar o aparato do Estado para alcançar um inimigo real e imaginário no exterior, isso tem consequências de desorganização e contrárias aos princípios ocidentais, desde a tradição da Revolução Francesa, muito grande, que nós não podemos ignorar. Então, nesse sentido, a questão do gasto militar e a natureza dele não me parece neutra. Não dá para a gente fazer esse análise como economistas frios. Olha, tudo bem, do ponto de vista econômico, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. O fato é que o custo para a humanidade desse tipo de conflito, levando inclusive em conta o crescimento do racionalismo e a extensão da direita da economia mundial, que é outro programa, mas não dá para se brincar com esse tipo de tema, porque o recrudescimento de conflitos à la Segunda Guerra Mundial no século XXI é o fim da humanidade tal como nós nos entendemos, então isso não é possível. Então, de alguma maneira, essa desordem tem que ser controlada, apesar de eu reconhecer, às vezes, o meu excesso pelo menos de vontade de ser otimista num mundo tão desordenado, essa preocupação me parece real. É isso aí. Obrigadão, Prado. Valeu mesmo a sua participação, a sua contribuição. Dudu, você encerra e comporte-se. Não, eu não ia. Essa discussão eu vou deixar para quando a gente tiver bate e volta, eu não vou fazer. A única coisa que eu vou dizer é que tem diferenças, Prado, não ter essa convergência que você estruturou, mas faz parte do debate trazer para o nosso campo para depois dizer que faz o mesmo tempo de retórica, vamos dizer assim. Mas eu não vou entrar nesse debate agora, porque senão a gente vai voltar isso sempre, porque esse é um elemento recorrente. Acho que o Prado, e aí eu queria pegar esse ponto que o Prado trouxe, que é o seguinte: o que é a guerra? Tem uma discussão ética e moral nesse processo, né? Vidas, dinâmicas, processos, a questão da disputa, a lógica do eliminar o outro, ou seja, isso é um elemento fundamental e que o Prado já chamou atenção. Isso faz toda a discussão, inclusive, que é o seguinte: olha, por que esse pessoal está falando de guerra? Né? Agora, por outro lado, é importante ter claro, porque a guerra faz parte do processo histórico da nossa formação e, no capitalismo, assume uma completa articulação entre, na minha lógica, cada vez mais conectados entre a acumulação de capital e a guerra. Alguns vão dizer que a guerra determina esse processo ou que o capital determina. Eu não parto de ideias pré-concebidas. Em determinadas conjunturas históricas, sim, determinado movimento do capital provocam movimentos de influência nesse processo. E, claro, em momentos de não guerra, e aí eu queria reforçar isso, porque acho que ficou mais claro ainda para mim, qual é a especificidade no meu campo da leitura da economia política do Bloco do Poder, qual a diferença do que representa o complexo militar, né, norte-americano privado para a estrutura e da relação entre mercado e Estado, entre público e privado. É que, na verdade, na minha leitura, você tem uma fração a mais do que normalmente não tem em outros países, uma fração do Bloco do Poder, que é uma fração proprietária associada à questão armamentícia, que é um segmento relevante com enorme capacidade de acumulação de capital, né? Como é, por exemplo, a questão do setor de petróleo. Então, esses segmentos, na sua relação entre o público e o privado,
Reforça, e aí talvez isso é o que o pessoal chama de deep state, mas assim, é uma fração do bloco no poder nas suas relações com o público, o quanto seus interesses são ali projetados. Então, é nessa articulação, né, que você tem um tipo de estrutura no seu processo de acumulação e da fração do bloco no poder, que mostra um papel fundamental desse segmento, que vai além da relação de poder, porque também esse segmento, como já foi dito, gera uma enorme capacidade de transbordamento tecnológico e garante, né, ganhos e produtividade tecnológicas para o processo de acumulação capitalista norte-americana a partir da guerra. Então, aí, a contradição, para mim, moral e ética, tem a ver de como olhar que a própria dinâmica do processo de acumulação ela não tem, nem tem sentido, nem moral, nem ética, porque é o lucro enquanto fenômeno fundamental além da vida. Então, a guerra entra como esse elemento que compõe o processo de acumulação capitalista. E aí, nesse sentido, Prado, eu sou mais pessimista, porque eu acho que é difícil autonomia estatal para controlar esses movimentos. É um pouco isso. Mas esse debate a gente volta depois. Obrigado, Dudu. Obrigado a todos e a todas, aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas sobre o mundo contemporâneo. Queria convidar a todos e a todas a nos encontrar aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, se cuidem e vida que segue.